Olá, pessoal. Olá a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal. É, Vamos dar continuidade à segunda parte, né, do vídeo, a adoração dos hebreus nos tempos passados, a adoração deles feita às árvores, certo? Como eu falei, nós íamos dar continuidade a partir da famosa menorá, certo? Eu vou mostrar, novamente vou mostrar para vocês o título, né? Os hebreus eram politeístas, parte 3, a adoração das árvores, certo? Apontamos em diversas passagens dentro do próprio texto bíblico e trouxemos também uma ou outras referências externas, como a enciclopédia judaica, que apontava que esses cavalos de Mane tinham a ver com coisas sagradas, árvores sagradas, e que sabemos também que era uma coisa muito comum daqueles povos, não só os hebreus, adorarem árvores. Naquela época, as árvores eram vistas como sagradas e divinas. Então não era nenhuma novidade que um hebreu também fizesse o mesmo. E agora vamos trazer mais uma prova de que os hebreus eram de fato adoradores de árvores, além das que eu já mostrei, né? E isso nós podemos comprovar através da famosa menorá, pessoal. Vamos dar uma olhada na menorá. Veja a menorá. Olha, olha aí a menorá. É ou não é uma árvore? Quando você olha bem, presta bem atenção, é ou não é uma árvore? Depende da representação dela, fica explícito que é uma árvore. Essa segunda aqui mesmo, ó, você vê até tipo folhas, né? O galhos, né? Bem explícitos dessa representação aqui. Aqui o- a, a sua sustentação parece ser uma representação de raízes, ó. Árvores têm raízes, né? Você vê aqui nessa segunda representação da menorá. Nós vamos entender aqui como raízes aqui, o local onde ela fica sustentada. Acima dela, nós vimos claramente um caule, onde saem suas ramificações, ou seja, galhos, os galhos, e bem como flores, né? Que uma árvore, né? Primeiro nós vimos as flores dela, daquelas flores se saem os frutos. Essa segunda menor aqui, a primeira aqui, de tom alaranjada, pelo menos no meu vídeo eu estou vendo alaranjada, certo? Nós vemos novamente a ideia de braços como que galhos de árvores. Estão entendendo? E isso é o que, pessoal? Isso é indícios, pessoal, de que os hebreus adoravam árvores. Os judeus mais tarde, converteram essa adoração como um símbolo, certo? Essa menorá se encontrava lá no templo de Jerusalém. Ou seja, essa menorá era um objeto de adoração. Eles adoravam essa menorá como uma deusa. Tá entendendo? Árvores, pessoal, eram adoradas. Notaram como ela se parece com uma árvore? Digo a menorá? Essas duas representações. Né? A primeira aqui, com o tal do sacerdote acendendo as lâmpadas, né? Do famoso candelabro, né? A menorá é um candelabro, que na verdade é uma árvore. Essa representação da menorá é uma árvore. Essa segunda aqui, representação, ó, nós estamos vendo aí. Vocês vejam perfeitamente que aqui é uma árvore, não se trata de uma árvore. Nós vimos aqui embaixo ó, as raízes, vemos as ramificações, olha. Do lado nós vemos que duas colunas, lembrando muito bem, ramos, os braços da menorá, lembra facilmente aqui nessa segunda representação, os galhos de uma árvore, certo? Todo o contorno desse quadro da menorá também existem menções a, a vegetais ligados à árvore, certo?
Os hebreus guardaram o resquício, vejam, os hebreus guardaram o resquício da antiga adoração das árvores, pessoal. A menorá, assim como a arca, foram construídas a mando de Yahvé. Diz o texto, né? Mas isso é mentira. Yahvé nenhum mandou construir. Certo? Os hebreus construíram porque era um objeto de sua adoração. Eles adoravam a árvore. Construíram lá uma tal de uma serpente lá, como eu já falei lá no primeiro vídeo, que disse que foi Moisés lá que mandou construir, que depois levaram lá. Ficaram adorando por mais de 600 anos, desde que saíram lá do Egito. Mas não, isso aí só quer dizer que os hebreus sempre adoraram serpentes, certo? Quando o Deus hebreu manda eles construir um tal dessa menorá, tal, com objeto sagrado, tal, para botar no tabernáculo, isso é a ideia do escritor monoteísta, certo? Mas essa menorá era para adoração. Aquela serpente que eles levantaram lá no templo, no deserto, eles dizem que foi lá no deserto, que é mentira, simplesmente aponta que eles adoravam serpentes, certo? Estão lembrados da famosa cobra deusa, adorada por mais de 600 anos pelos hebreus? Se não estão lembrados, é só basta assistir aqui um vídeo que eu tenho aí. É a adoração. Os hebreus eram politeístas. É a adoração da serpente, certo? Lá eu trago mais detalhes. Bom, ela também foi construída a mando de Javé, tanto a menorá como a serpente, né? Diz que foi a Javé que mandou. E foi colocada no templo que fora construído por Salomão. E vai aparecer lá o rei Ezequias, dizendo que vai destruir tudo ali, menos a menorá, é claro, né? Diz que vai destruir a serpente, diz que destruiu a serpente, destruiu um monte de coisa que estava dentro do templo. Não sei quantos anos, certo? E ali ele tenta passar a ideia de que ali é uma coisa absurda, né? Tal. Não, ele sempre existiu. Desde que o hebreu é hebreu. Veja essa informação aí. Anat era irmã e esposa de Baal, o deus das tempestades e das chuvas. Uma cabeça de touro era o seu símbolo. Símbolo de quem? De Baal, né? Baal fertilizava os prados. Por isso que eu falei lá no primeiro vídeo que essas populações, principalmente a hebreia, eram populações ligadas ao campo, né? Tirar o seu sustento do campo. Então eles viam aquelas forças da natureza como a colheita, voltada à agricultura, né? Como que atuações dos deuses ligados à terra, certo? Ó, então Baal fertilizava os prados com chuva para que o gado engordasse. Preocupava-se também com sua reprodução. Quando, com o passar das estações do ano, morre e é subjugado, como o touro sob a faca do sacrificador. Seu filho assume essas funções. Em Ugarit, o professor Schaefer encontrou também pequenas imagens e amuletos de Astarteia, é uma deusa. São de barro e ouro e nuas, essas estátuas de Astarteia. Astarteia. Seus símbolos eram as serpentes, vejam, seus símbolos eram a serpente e a pomba, famosas por sua fertilidade no Antigo Oriente. Estão entendendo? Isso aqui, essa informação eu tirei lá da fonte. A Bíblia tinha razão, porque tem dois livros, né? A Bíblia tinha razão e a Bíblia não tinha razão, que é de Finkelstein, né? A Bíblia não tinha razão, é de Finkelstein. Está em outra. Então, essa fonte nos mostra que a Anat era uma deusa serpente, que era adorada onde, pessoal? Em Canaã. Isso aí, e o que significa? Isso explica, por exemplo, do porquê dos hebreus terem uma serpente lá dentro do seu templo há mais de 600 anos, e que eles vinham adorando, né? Que isso é mentira, foi muito mais, né? Desde que eles surgem como povo, eles surgiram há mais de 600 anos, vamos dizer assim, eles tinham essa deusa serpente. Anat era filha de Baal, uma das filhas de Baal, né? E que era representada por serpente, entendeu?
porque tinha uma serpente lá no templo de Jerusalém, porque tinha uma menorá com a forma de uma árvore lá no templo de Jerusalém, de há muitos tempos. Aí eles ficam jogando essa pegadinha aí pra trouxa cair, dizendo que eles eram monoteístas e que esse politeísmo era uma exceção. Mentira, certo? O politeísmo era a regra. O monoteísmo, se é que surgiu alguma vez entre os hebreus, em momentos mais recentes, é que seria a exceção, certo? Todos esses objetos eram relíquias, vistas como deuses. Tira a menorá, a serpente, certo? Eram tudo deuses que estavam lá dentro do templo de Salomão e que eram adorados pelos hebreus. A deusa Asherá, ou Azerá, ou Ashira, Ashira, né? Era representada por árvores. A deusa Ashera era representada por árvores e também por uma vaca, certo? Já que Baal, né? Porque Baal às vezes era representado como marido de Ashera, né? Como também Baal, Ashera era esposa de El, certo? E El era o quê? El era representado pelo quê? Como nós vimos aqui nessa fonte, e que vocês bem conhecem, né? Muitos, muitos até mais que eu. Como é que Baal era representado? E o tal do El também era representado por um touro. Veja, aqui diz que Anata era a esposa de Baal, o deus das tempestades e das chuvas. Uma cabeça de touro era o seu símbolo. Símbolo de quem, pessoal? De Baal, era um touro. Mas também, e sabemos também que El era representado por um touro. Era o pai touro. Né? El era chamado de pai touro. Oh, filho de peixe, não é peixe? Baal era filho de quem? Do touro El. Então, nada mais lógico que Baal fosse também representado por o quê? Pelo um touro, certo? Ou um bezerro, né? Aí, dá o bezerro, a gente liga aquela passagem dos hebreus, né? Construindo um bezerrozinho para adorar. Tá entendendo? A deusa Ashera, que também era representada de diferentes formas. A sua maioria era representada por uma árvore. Nós vimos que os hebreus sempre adoravam árvores, até mesmo o próprio Abraão, como nós já provamos no outro vídeo. Constantemente Abraão indo para debaixo de árvores, né, cavalhais, que eram vistos como locais sagrados pelos próprios ditos pagãos de Canaã, e levantando altares, que supostamente esse tipo de atitude era uma coisa negativa na adoração do Deus, supostamente verdadeiro Javé. Mas ele fez. Ele, não só ele, como Josué, nós temos essas duas passagens, né? Eles fizeram. Não só uma, são várias. E, como disse, a deusa Ashera, ou Ashirá, ou Azirá, é representada por uma árvore, mas também por uma vaca. E nada mais justo e nada mais correto que ela também fosse representada por uma vaca. Por quê, pessoal? Porque se ela é a esposa de Baal, que é um touro, então ela tem de ser uma vaca, né? Ou, na outra concepção, né? Que esses povos tinham sempre várias concepções, né? Na concepção que El era a esposa de. Que El era o esposo de Ashera, então o El não era representado, chamado de Deus Pai, então nada mais justo e nada mais correto e nada mais significativo que também a deusa Ashera ser representada por uma vaca. Entenderam? A deusa Ashera era representada por árvores. Os hebreus, como sabemos, adoravam essa deusa, a famosa Mãe dos Céus. Vejam, aqui as representações da deusa Ashira, ou Asherá, ou Azirá. Vocês prefiram chamar. Vou chamar de Ashera. Veja que essa primeira representação aqui, né? Ela aqui com vários adornos. Aí você vê aqui do lado direito, ela está segurando coisas como que sendo árvores. Estão percebendo? Nas mãos dela há objetos que lembram árvores. Estão vendo? Em cima de um animal que lembra um cavalo, né? Embora a cabeça aqui tenha mais aparência, a cabeça desse animal nos lembra mais um touro, né?
e que um cavalo, o corpo, parece ser de um cavalo. Mas a cabeça nos lembra muito bem um touro, certo? Aqui nós vemos na cabeça de Ashera, ou Asirá, como que chifres, né? E nós sabemos que esses chifres lhe transferem a ideia de divindade, né? De Deus ou de deusa. Essa segunda parte que nós vemos, né? Podemos ver Asherah novamente, aqui segurando dois objetos, e cada lado dela tem dois animais. Não estou conseguindo ver direito porque meu vídeo aqui ficou ruim. Tá aquela tela rosa, o notebook deu, tá ruim, tá a tela rosa. Aqui de novo, nós vemos aqui, nessa aqui, ó, é a famosa Ashera de novo, novamente, a deusa Ashera. E vocês podem ver que abaixo nós vemos ramificações, ou seja, coisas ligadas à árvore, certo? Tem outros objetos aqui, desculpa. Eu não estou conseguindo ver direito, certo? Bom, vejam essa informação agora. Nós vemos as representações, né? Algumas razões pelas quais dizemos que os hebreus adoravam essa deusa chamada deusa mãe, deusa Ashera. Toda essa discriminação que os escritores fazem de Ashera é simplesmente uma simulação, né, para dizer que os hebreus não adoravam essa deusa e que eles não eram politeístas, né, mas isso é só vamos dizer, um despiste, né, dos escritores para distanciar seu povo da adoração, que era igual aos pagãos. Considerando tais elementos, Karl Mayers entendeu que a base menorá, tá lembrado da menorá que eu mostrei para vocês? Que representa em tudo uma árvore. Veja o que essa escritura diz. Considerando tais elementos, Carol Myers entendeu que a base do desenho da menorá, ou seja, o desenho da menorá, certo? Se baseou em quem? Era de fato uma matriz de natureza vegetal. Uma árvore, pessoal. É isso que ela quer dizer. Está ligada à representatividade de uma árvore. Por quê? Porque árvores eram adoradas. Árvores também, como eu disse, eram representativas da deusa Ashera. Quando o deus hebreu, no primeiro vídeo, nós vimos lá a discriminação dele, ele dizendo que não era para que era para derrubar, derrubar bosques, derrubar as Ashera. Isso aí são árvores que ele está se referindo, certo? Árvores eram adoradas, porque as árvores eram representações de Ashera. A base do desenho da menorá era de fato uma matriz de natureza vegetal, mas sugeriu que a peça possuía, do ponto de vista estilístico, alguma inspiração egípcia, ecoando os motivos vegetais das colunas do Egito e seus juncos estilizados. Myers, 1992. Tá vendo? Pode ser, pode ser, mas o substrato, a amendoeira, é uma árvore nativa da Judéia. Entendeu? Está aí a fonte, certo? Apontando essa assertiva que vemos dizendo há muito tempo, certo? Segundo a pesquisadora da Universidade de Exeter, né? Exeter, Francesca Stavrakopoulos, originalmente as chamadas grandes religiões abraâmicas também adoravam, junto com Javé, a deusa Ashera, no caso aqui é Aserá, não é?
essa pesquisadora dessa universidade, Francesca Stavrakopoulos, afirma que era a praxe, era uma característica das religiões abraâmicas adorarem a deusa, juntamente Javé com a deusa Azerá, chamada por vezes de Astaroth, que também era considerada como uma filha, né? A filha de Baal, certo? De El. Uma divindade doadora, como a Star babilônica, ou a Astarte grega. Como eu falei, né, os povos gostavam, né? E quando eles adentravam e vinham os deuses de outras nações, ele associar o seu Deus, ou o Deus daquelas nações, aos seus deuses, né? O Deus Thor, por exemplo, né? Tem associação com um Deus, um Deus da mitologia grega que controla os raios, trovões e tempestades. O Thor seria o Baal, né? Já que Baal controla as tempestades. E assim ia. O Odin, ou Odin, seria o equivalente na cultura dos cananeus ao El, certo? O Deus Pai, né? E assim por diante. Uma divindade doadora como a Star babilônica ou a Astarte grega, arquétipos, modelos da divindade feminina, como a Lua, a Terra e Vênus. Aí temos a fonte aí, certo? E mais essa, veja, mais essa o que? Mais essa fonte, certo? As deusas da fecundidade eram sobretudo veneradas nos montes. Tá vendo? Por que dos hebreus estarem sempre nos montes, nos outeiros, como diz as passagens, e nos lugares elevados? Ali plantavam-lhes bosques. Estão lembrados? Que o deus hebreu disse que era para derrubar os bosques quando ele chegasse nas cidades cananeias, que estavam nos outeiros, nos altos montes. Ali plantavam-lhes bosques, erguiam-lhes colunas sagradas, e sob as árvores efetuavam-se os cultos. Sob as árvores efetuavam-se os cultos. Quem fez isso, pessoal? Abraão é exemplo, Josué é exemplo, como nós já mostramos. Como é referido repetidamente na Bíblia, porque também eles levantavam para si altares e estátuas e bosques sagrados em cima de todos os outeiros e sobre todas as árvores frondosas. 1 Reis 14, 23. Após as elevações, aliás, desculpa, após as escavações da cidade de Ugarite, não resta mais dúvida quanto à natureza desses cultos. Certo? A menorá do GD. Aqui foi, esqueci de botar a fonte. A fonte aqui é bastante. A Bíblia tinha razão, certo? E a Bíblia tinha razão. Bom, a menorá dos judeus, portanto, é uma representação de uma árvore, pessoal, que numa época passada era adorada pelos antigos hebreus. Eu falo de uma época passada porque começou lá no passado, certo? Mas foi se estendendo, né, desde o passado até o momento em que eles deixam o politeísmo e assumem o monoteísmo, que é uma coisa que são épocas bastante distantes e bem diferentes, certo? Os 7 braços da menorá representam os galhos, como nós podemos ver, que normalmente as árvores possuem, e sua sustentação lembra as raízes. Faça o candelabro, aí aqui é a declaração de Yahvé, né? Fazer o tal do candelabro, que é a menorá. Faça o candelabro de ouro, puro, batido. Todo candelabro e seus enfeites formarão uma só peça. Uma só peça. A base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Tá vendo, pessoal?
Esses botões é aquele que nós chamamos, né, nas árvores, né, botões de flores, certo? É, da haste central sairão 6 ramos, 6 braços, ramos, pessoal, veja a expressão, ramos. E não é justamente isso que sai das árvores, ramos. 3 de cada lado. Cada um dos 6 ramos terá 3 lâmpadas em forma de flor de amendoeira. Lembrando também, pessoal, que agora na atual cultura dos judeus, né, eles interpretam aquela menorá como algo que representa a essência da vida, coisa desse tipo, certo? E também está ligado àquela árvore, né, lá do Jardim do Éden, então lembrado? Que a árvore que dava vida eterna, né? Ligada à vida. A árvore está ligada à vida. As deusas, né? Um deus não está ligado também a essas questões, né? De vida e morte, certo? Bom, então cada um dos 6 ramos terá 3 lâmpadas em forma de flor. Veja, pessoal. Flor de amendoeira. Terá a forma de flor de amendoeira com botões e pétalas, pessoal. Pétalas. Botões, como eu já falei, o que quer dizer, né? Botões. Pétalas, pessoal. O que é isso, pessoal? O que é que essa menorá representa? Uma árvore, pessoal. E por que essa árvore? Porque isso representa, quando eles fazem essa simulação aí, de que é meramente um objeto que foi para decorar aquele tempo, é mentira. Isso aí era uma representação da deusa que eles pretendiam adorar. Pretendiam não, que eles adoravam, né? Eles sempre adoraram árvores. A exemplo de Abraão, como nós falamos. E repetir novamente. A haste central do candelabro terá 4 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, cada um com botões e flores. Também haverá um botão de amendoeira debaixo de cada par dos 6 ramos que saem da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formarão uma só peça, com a haste central, e serão feitos de ouro puro batido. Êxodo 25, 31 a 36. A menorá é a representatividade de uma árvore. E por sua vez, essa árvore era, na verdade, uma representação da deusa Asherah. E essa menorá estava lá dentro do templo de Salomão, né? E em outras épocas, é claro, né? Ela vai lá por tempo quando o templo é construído. Mas os hebreus já vinham adorando essas divindades debaixo de bosque, debaixo de árvores, debaixo de cavalhais há muito, muito, muito tempo, certo? Levar essa representatividade da árvore em forma desse candelabro é simplesmente uma coisa, vamos dizer assim, mais sofisticada, né? Todos os povos, em vez da pessoa estar debaixo de árvores, em florestas ou coisas do tipo, né? Então, leva essa representação da deusa logo para o templo. Bom, todos os povos tinham deusas, elas eram as consortes dos deuses. Toda cultura vocês vão ver um par de deuses, o macho, vamos dizer assim, e a fêmea. Na cultura hebreia, quando eles assumem o monoteísmo, eles excluem a consorte de Javé ou de Yahvé. Deixa Javé em parte, viu, pessoal? Por que nós podemos dizer que é em parte? Porque, ainda que eles tenham excluído a consorte de Yahvé, nós vamos ver a presença, o resquício dessa consorte de Yahvé na representatividade dos povos não, das terras de Judá e Samaria. Por quê? Porque o Deus hebreu chama essas terras de suas 2 esposas. Estão lembrados? Ele chama de esposas adúlteras, certo? Então, isso é resquício de que Javé tinha uma esposa e que no monoteísmo eles pegam, substituem a esposa de Javé por essas 2 esposas que é considerar as terras de Judá e Samaria, certo? Os hebreus também tinham desculpe, os hebreus também tinham as suas deusas, que eram consortes dos deuses, né? Os hebreus também tinham as suas deusas, que eram consortes dos seus deuses, inclusive do Deus, que eles mais tarde vão alçar a posição de único, Yahvé. A forte, né,
indícios de que Yahvé tinha a sua consorte e que essa consorte era a, a Áshera, que pertencia a Baal e a El, certo? Aqueles povos tinham um modelo de organização social e religiosa muito semelhantes. E digo os povos cananeus, né? Tinham a sua organização social era muito semelhante entre si. Em cada cidade, por exemplo, havia um deus local e uma deusa que lhe era sua consorte. Desculpem. Havia o casal Baal e sua Asherá, bem como Iavé e sua Asherá. É por ter colocado a fonte, certo? Uma outra fonte aqui, mostrando que foram encontrados objetos que faz referência, né? É uma oração, né? Ela faz de Javé, que é o Iavé, né? A Iavé e a sua Asherá, né? Isso é Iavé de Samaria e sua Asherá, em locais diferentes, certo? Mostrando que Iavé inicialmente tinha uma esposa. Ele não era nada diferente dos outros deuses. E que essas inscrições é, são da época em que os hebreus eram politeístas, no tempo passado, tá entendendo? Os antigos hebreus adoravam deuses e deusas. Vejam agora o que nos revela o escritor do livro de Jeremias. Vamos adentrar as questões apontadas por Jeremias. Ele vai tentar, perceba, Jeremias vai tentar mostrar que a adoração que vem sendo praticada pelos israelitas de seu tempo é algo abominável aos olhos de seu Deus. Porém, como já dissemos, ele vai cometer deslizes, revelando que tais práticas não eram algo esporádico. Sim, era uma coisa de há muito tempo. Não era uma coisa que estava acontecendo na época dele, mas era uma coisa antiga. A adoração a outros deuses não ocorriam porque os hebreus estavam desobedecendo uma divindade toda especial. Não é nada disso. Essa adoração se dava porque eles sempre fizeram isso. Os escritores monoteístas apenas buscam passar a ideia de que essa adoração era algo dos próprios pagãos e não de seu povo, e que eles só faziam isso porque eram obstinados, de coração, coisa do tipo. Mentira. Você só vê essa obstinação por parte dos hebreus. Só eles que querem adorar outros deuses. Já os pagãos, assírios, por exemplo, nunca quiseram adorar Javé. Babilônia nunca quiseram adorar Javé. Só os hebreus, que eram tão duros, tão ruins assim, que por miserável era esse. Que tinha o Deus verdadeiro como o seu e só queriam adorar deuses falsos. Pois, tem que ser muito retardado, né? Para achar que isso é verdade, né? Não estamos interessados. Veja que Jeremias diz. Não, o relato de Jeremias, né? Não estamos interessados em dar ouvidos a estas suas mensagens de Deus. Isso aí, as mulheres, o povo, né? Tudo reclamando de Jeremias, né? Que ele foi tentar dar um sermão lá pro povo. Aí, em resposta, o povo diz isso. Sobretudo aqui as mulheres, né? Não estamos interessados em dar ouvidos a essas tuas mensagens de Deus. Veja que conversa. Faremos o que bem nos apetece. Queimaremos incenso a rainha dos céus. Quem é essa rainha dos céus, pessoal? A deusa Ashera. Apresentar-lhe-emos sacrifícios. Ai, desculpem. Olha, apresentar-lhe-emos sacrifícios, tanto quanto quisermos, tal como já nós próprios fizemos. E os nossos pais antes de nós, assim como os nossos reis e os nobres sempre fizeram na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E nesses dias até tínhamos abundância de comida. Eles ofereciam esse sacrifício e achavam que quando tinha chuva, quando vinham boas colheitas, eram as bênçãos dos deuses. Entendeu? Daí a preocupação deles em querer agradar a todo custo esses deuses. Porque, como era um povo agrícola ligado a épocas e a
ao cultivo do campo. Então, eles estavam muito ligados à terra, certo? E os elementos da terra, ou do clima, eram entendidos como ações dos deuses. Daí eles quererem adorarem esses deuses, em busca dessas bênçãos dos deuses. Bom, e nesses dias até tínhamos abundância de comida. Tudo nos corria bem e éramos felizes. Mas desde o momento em que paramos de queimar incenso à Rainha dos Céus e que deixamos de a adorar, temos estado em grande perturbação e fomos mesmos destruídos pela guerra e pela fome. Ou seja, por quê? Porque os deuses estão ligados à guerra, à fome, à peste. Para você desagradar um Deus, vai atrair para você a morte, através de doença, de fome. Né? A fome estava ligada à seca, né? O campo não. Os campos secariam porque não viria chuva, né? Então, não havendo chuva, não haveria plantação, não haveria colheita. Não havendo colheita, haveria fome. E as guerras, essa ideia que o povo primitivo tem, de que quando vinha a guerra eles achavam que era desagrado dos seus deuses, queriam castigar eles por alguma razão, razão ou motivo, esses povos tenham magoado ou indignado um Deus. Certo? Essa ideia não é exclusiva dos hebreus, todos os povos tinham. Então, quando eles falam que Javé usou Babilônia, usou essa outro povo para castigar ele, eles não estão dizendo nada de novidade, pessoal. Isso não é exclusividade dos hebreus. Todo o povo dizia isso. Babilônios, quando perderam lá o seu domínio lá pelos medos e persas, disseram a mesma coisa. A pedra de Moabe, eu tenho até 2 vídeos aqui a respeito dessa pedra, mostra claramente que as histórias da Bíblia é uma falácia. Deus hebreu existe? Isso é mentira. Ela desmente essa história. Por quê? Porque lá nós vamos ver essas mesmas visão de mundo na mente dos cananeus de Moabe, os moabitas. E lá ele diz que o Deus o Deus que eles adoram, o Deus Quemós, estava irritado com eles, por isso que o Deus Quemós entregou eles nas mãos do rei de Israel. Tá entendendo? Ou seja, o que isso significa? E não é só essas terras, são outros também, né? Estela egípcia, a mesma coisa. O que significa? Que os povos antigos entendiam as guerras como ações dos deuses. Os deuses lutavam por eles nas guerras. Quando um povo perdia uma guerra, eles entendiam que era o seu Deus que estava os castigando por ter feito alguma coisa. E não é essa ideia que os hebreus têm? Por quê? Porque eles são semitas, pessoal. Eles têm os mesmos costumes, as mesmas ideias, as mesmas práticas dos povos semitas que os rodeavam. Quem era que os rodeava? Os cananeus. Por quê? Eles eram cananeus, pessoal. Repito, quem nega esses fatos são ignorantes ou são pessoas mentirosas que querem sustentar esse sistema de mentiras implantado pela religião e por aqueles que tiram proveito daqueles que acreditam na Bíblia. Está entendendo? Mas se você prestar atenção, ler as passagens com um olhar diferente, sem a superstição, não, eu não posso entender isso aqui assim, porque isso aí é eu que não estou entendendo, essa passagem é difícil, não, eu tenho que conciliar a Bíblia com. Não, isso é mentira, isso é jogo deles. A Bíblia não tem maneira especial de olhar a Bíblia. É um livro qualquer. Leu, interpretou e acabou. Bom, vamos dar continuidade a essa questão aqui de Jeremias. Bom, as mulheres, como nós vimos, afirmam que a adoração à rainha. As mulheres afirmam que a adoração à rainha dos céus, a famosa Asherah, a deusa árvore, a deusa vaca, era adorada, era adorada há muito tempo. Era feita, né? Exato. Era usada.
há muito tempo, elas ainda afirmam que todos os seus reis, nós vamos voltamos já já para o texto para ver essas referências, essas mulheres, elas afirmam que todos os seus reis de Judá e príncipe sempre a adoraram, pessoal. Eram suas falas, em suas falas, não encontramos exceções. Elas dizem que eram todos. Vamos lá, vamos ver o que é que as mulheres dizem a Jeremias. Ela diz porra nenhuma, Jeremias, isso é tudo mentira, né? Veja, olha. Não estamos interessados em dar ouvidos a estas suas mensagens de Deus, Jeremias. Faremos o que bem nos apetece. Queimaremos incensos à rainha dos céus. Queimar incensos à rainha dos céus. A deusa. Apresentaremos. Aí o cristão olha aqui, não, isso aqui é uma exceção, eles não faziam isso. Isso aqui é outra pessoa que, que se desviar da adoração, que diz da adoração verdadeira, da adoração correta. Mas a regra era adorar o Deus Javé. Esses que faziam isso aqui eram os perturtos. Eram os perturtos. É que Israel era um povo obstinado. Não faz sentido, como eu já expliquei, né? Só Israel era obstinado. Só Israel queria adorar outros deuses. Os outros povos não queriam adorar Javé. Só os hebreus tinham obstinação em querer adorar outros deuses. Já os outros povos não tinham obstinação nenhuma. Obstinação nenhuma em querer adorar Javé. Veja, faz sentido? Até expliquei isso, não vou entrar muito em detalhe. Essa questão num outro texto, certo? Eu trago mais forte essa questão, provando que isso é conversa falácia. Bom, apresentar-lhe, ela continua, apresentar-lhe-emos sacrifício, ou seja, vamos apresentar sacrifício sim, a Deus, a rainha, tanto quanto quisermos, aí diz, vamos apresentar ela sim, e vamos apresentar esses sacrifícios a ela é, na quantidade que quisermos. Aí prossegue. Tal como nós, veja, aí ela diz, olha, tal como nós fizemos, ou seja, não é agora que Jeremias está reclamando que elas faziam esses sacrifícios, certo? A essa rainha dos céus. Mas de há muito tempo elas já faziam, veja. Nós próprios fizemos e os nossos pais, antes de nós, tá vendo? Essas pessoas do tempo de Jeremias estavam adorando a deusa Ashera, bem como seus pais a adoraram. Por quê, pessoal? Em um outro vídeo que eu falo dessa questão do politeísmo, eu trago a argumentação de que os filhos adoravam os deuses de seus pais. Tudo que os filhos aprendiam, sobretudo nessa época, eram passados de pai para filho. Então, os deuses dos filhos eram os deuses que foram de seus pais. Então, quando nós vemos essas passagens assim, os hebreus dizendo que ia adorar os deuses que seus pais adoraram, ele está mostrando que eles sempre foram politeístas. Porque os filhos, ou os pais, passam a sua maneira aos seus filhos. Estão entendendo? Se os pais, esses agora que está presente na época de Jeremias, que o texto tenta passar, estão adorando Ashera, e eles apontam que seus pais também adoravam, desses pais, também eram politeístas, pessoal. Adoravam esses deuses, porque a adoração, como eu disse, os pais vão passando para os seus filhos a sua maneira de ser, os deuses que eles devem agradar e coisas do tipo. Então, quando essas mulheres falam dos seus pais, ela está dizendo que elas sempre foram politeístas, adoravam sempre esses deuses. Nunca deixaram de adorar, tá entendendo? Veja mais, se não fosse suficiente para você entender, veja mais esse segmento. Assim como os nossos reis. Veja, elas e os pais delas, e assim, sucessivamente nessa linha genealógica deles, eles eram todos politeístas. Aí ela aponta para os reis, pessoal. Os reis e os nobres que estavam acima deles. Veja o que ela diz, olha. Elas dizem, assim como os nossos reis e os nobres sempre fizeram nas cidades de Judá. Sempre, pessoal. Ela restringiu um tempo? Não, eles fizeram isso numa época ou em outra, não.
sempre esses reis de Judá sempre adoraram a deusa dos céus. Quando ela fala do céu, em especial a deusa aqui, Ashera, ou a rainha dos céus, né? Mas significa que só essa deusa que eles adoravam? Não, eles adoravam outros deuses. A exemplo de Baal, a exemplo de El, a exemplo de outros deuses, como a própria Bíblia fala, que é Quemos, que Moloch, e assim por diante. Veja, as mulheres dizem que ela e suas mães sempre adoraram a deusa dos céus, a rainha dos céus. E de novo bato nessa tecla. Os filhos aprendiam a adorar os deuses de seus pais, pessoal. Então, elas estão adorando esse Deus no tempo de Jeremias porque elas aprenderam com seus pais anteriormente. E seus pais aprenderam com seus avós. Tá entendendo? E essas coisas eram passadas de pai para filho. Dificilmente um filho ia adorar um Deus diferente ali do seu clã, certo? Podia até adorar, mas ia ter um que eles iam colocar na posição de destaque, o chamado o Deus patrono, estão entendendo? Então, elas apontam agora para a questão dos reis e nobres de Israel. Elas dizem que, assim como ela, os reis e nobres de Israel sempre adoraram esses deuses, pessoal. Não é uma exceção essa história de dizer que os hebreus, quando adoravam esses deuses pagãos, estavam fazendo uma exceção e que a regra, em geral, deles ali era um povo monoteísta. Mentira, é o contrário. Isso é mentira. Basta vocês analisarem e prestarem atenção. Não uma leitura superficial. Parem, leia e entenda a passagem. E nesses dias, até tínhamos abundância de comida. Tudo nos corria bem e éramos felizes. Mas desde o momento que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e que deixamos de adorar, temos estado em grande perturbação. Fala aqui que eles deixaram de adorar, isso é mentira, certo? Isso aqui é o escritor que está querendo dar esses flashes, né? Vamos dizer assim, esses flashes de que supostamente eles estavam fazendo, ou tinham um outro Deus que adoravam, tá entendendo? Mas são flashes e ideias que o escritor monoteísta tenta implantar, né? Mas como eu disse, ele tenta trazer uma prática errônea, que ele disse errônea, mas ele queima o fio. Ele, na verdade, ele abre um leque para o leitor que lê de forma atenta, para ver a presença do politeísmo e não do monoteísmo. Veja, então, a partir dessa ideia que as mulheres dizem que todos os reis, né, sem exceção, eles falaram, todos os reis e sempre adoraram a deusa dos céus, e nós sabemos que não é só ela, né, que era adorada, mas sim outros deuses. Então, nós entendemos que os reis, Saul, Davi, Salomão, Roboão, que reinaram em Israel, em Jerusalém, no caso Davi, Salomão e Roboão, né? E Saul era na época que as tribos eram unificadas, as tribos separadas e constituíram dois reinos a partir de Roboão. Então, esses reis que sucederam, de novo, voltando, essas mulheres falam das cidades de Judá, ou seja, a capital, né? O reino de Judá, com capital em Jerusalém. Nós, mas sabemos também que o reino lá do norte era politeísta, porque lá acontece de Jeroboão assumiu o controle das 10 tribos. Mas as passagens nos mostram que os hebreus, antes de Jeroboão, também já mostravam as suas características de politeístas. Então, o politeísmo das tribos do norte, né, não surge quando o tal do Jeroboão constrói os dois bezerros de ouro. É a tentativa do escritor monoteísta em passar essa breve ideia de que a adoração dos hebreus a esses deuses era uma coisa esporádica, certo? Mas é mentira.
Por quê? A exemplo desse caso aqui, que as mulheres disseram que foi sempre que eles fizeram isso. E não só elas, mas seus próprios reis e príncipes e nobres. E se nós prestarmos bem atenção, nós vamos ver alguns indícios de Salomão, adorar, a ponto de dizer que na sua velhice ele foi adorar esses deuses e suas mulheres. Mentira, ele sempre adorou os deuses daquelas mulheres. O Roboão, né? O Davi, nós vimos ali acolá, vestígios de que o Deus que ele adorava era Baal, certo? O Saul nem se fala. É só uma questão de você prestar atenção. A passagem de Jeremias. Desculpa, eu pulei, né? Os reis Saul, Davi, Salomão, Roboão e os reis que sucederam a este adoravam tanto a Ashera, a deusa árvore, quanto outros deuses lá no templo de Jerusalém. Já falamos, né? Como a serpente, que, que era tida como a deusa Anat, que era uma filha de Baal. Vimos a Minorá, que na verdade era uma representação da deusa árvore, certo? A passagem de Jeremias nos dá as provas dessa assertiva, pessoal. Ainda as mulheres deixam claro que tudo isso, isto é, a adoração a Deus a Mãe, não foi feito em segredo, uma coisa secreta, escondida e de forma esporádica. As escondidas, não. Tudo isso foi feito com o conhecimento e aprovação de seus maridos. Em outras palavras, essa adoração era algo que todos tinham conhecimento e que todos praticavam, inclusive os reis. Os povos faziam. É, os deuses dos reis eram os deuses do seu povo. Isso não existe dizer que o deus do povo era um e o deus do rei era outro. Não faz sentido. Então, quando nós vemos esses reis hebreus dizendo que foram adorar esses outros deuses, aí o texto diz que eles fizeram que era mal os olhos de Jeová, isso é mentira. Porque como é que esse rei ia adorar outros deuses se eles nasciam lá supostamente hebreu, que deveria ser monoteísta, e quando eles crescem vendo a prática de seus pais e aprendendo com seus pais. Como é que os caras o tempo todo vêm aprendendo com seus pais o monoteísmo e quando cresce vira politeísta? De onde foi que ele tirou de onde foi que eles tiraram essa ideia de politeísmo? Pai, no meio deles pegar, nunca ouvi falar de adorar Ashera, Baal e coisa do tipo. Quando os caras crescem, se tornam reis, aí vão e passou a fazer o que era errado aos olhos de Javé. Mentira, pessoal, isso é mentira do escritor. Esses reis, eles sempre praticaram esse politeísmo, porque eles aprendem o politeísmo com seus pais. Eles não aprendem politeísmo depois de idosos ou depois de velhos, não. Os reis, lembre-se, os reis, eles tinham um treinamento especial, tinha um tratamento especial, tinha seus, vamos dizer, entre seus professores, que eram chamados, vamos dizer assim, seus tutores, né, que davam essa instrução para eles, mais tarde, quando assumissem o reinado de seus pais, né, que eles vinham já recebendo um treinamento para reinar. Não era assim que... Isso aí, estamos no tempo da monarquia. Um rei sucedendo o outro. Um, um pai sendo sucedido pelo seu filho. Então, como é que você vai imaginar que um pai que era politeísta, vamos dizer, um pai que era monoteísta, viu seu filho crescendo e instruindo ele para ele assumir o trono, ele sendo monoteísta, o filho vem de repente e vira politeísta o tempo todo. Vocês veem que os reis de Israel e de Judá o tempo todo são politeístas. Aí vem o escritor e diz, e eles fizeram, passaram a desagradar a Javé, porque foram adorar outros deuses. Mentira, pessoal. Eles sempre adoraram outros deuses. Essa ideia negativa que o texto passa, repito, é, é a tentativa deles querer implantar no leitor a ideia de que havia o monoteísmo. Que aquilo que eles faziam era desagrado de um tal Deus de nome Yahvé. Mentira. Tá entendendo? Isso simplesmente é eles querendo tentar buscar afastar os hebreus do politeísmo para o monoteísmo. Tá entendendo?
Além disso, quando queimamos incensos à Rainha do Céu e lhe oferecemos libações, as famosas libações, né, como eu já falei, né? É porventura sem o consentimento de nossos maridos que ofertamos torta à sua efígie e lhe rendemos libações? Aqui as mulheres dizendo que elas não fizeram isso às escondidas de seus maridos. Não, os maridos delas estavam sabendo de que elas prestavam culto, adoração a deusa rainha dos céus, a Ashera. Não era nada de segredo. Era abertamente lá na cidade de Jerusalém, Judá. Todo mundo sabia, todo mundo praticava. Outro argumento, pessoal, que derruba essa mentirada de que, isso aí, esse politeísmo era uma coisa esporádico. É que os textos, quando fala que Javé vai castigar o povo, Javé castiga todo mundo. Por quê? Por quê? Porque era todo mundo que adorava, pessoal. Então, como é que essa adoração, esse politismo era esporádico? E que o monoteísmo que era a regra e o politismo era uma coisa esporádica de desvio moral. Mentira, porque os próprios textos nos mostram que o Javé, quando ele simula essa mentirada toda, o Javé, quando um rei diz que desagradou a Javé e foi adorar os deuses estrangeiros, coisa do tipo, Javé vem e castiga todo o povo por inteiro. Castiga o rei, que supostamente seria politeísta, e todo o povo que está sobre o seu governo. Foi só o rei que foi adorar esses deuses? Não. O povo também adorava, porque o povo era politeísta. O, o, o rei é o reflexo do povo. Se o povo é politeísta, porque o rei era politeísta. Se o rei é politeísta, porque o povo é politeísta. Estão entendendo? Isso é mentira. Tanto daqueles que dizem o contrário, como a aparente negatividade do escritor, quando se refere a esses reis de Judá, de Israel, como sendo politeísta e como estando desagradando a Yahvé. Mentira. Ela simplesmente nos mostra, quando você analisa, com seriedade, né? As passagens simplesmente estão nos dizendo que os hebreus sempre foram politeístas. Esse monoteísmo surge mais tarde, um tempo muito mais tarde. Vamos dizer assim, é um monoteísmo tardio. Pensam que o Senhor não sabia que vocês. Aí veja a história. Pensam que o Senhor não sabia que vocês e os vossos pais, os vossos reis. Aí, ó, ele tenta fazer uma negatividade, certo? Da situação. Mas ele se entrega. Pare, viu? Pensam vocês que o Senhor não sabia? E vocês e os vossos pais não sabiam como? O povo não diz que Javé é onisciente? Como é que o povo vai fingir não saber? Né? O povo sabia, não fingia não saber. Ou imaginava que Javé não via. Né? Por quê? Porque isso é invenção do escritor, dizendo que esse lado de trazer de Javé via aqueles atos negativos do povo. Isso é uma invenção do escritor, tá entendendo, pessoal? Bom, continuemos. Penso que o Senhor não sabia que vocês e os vossos pais, os vossos reis e nobres e todo o povo estavam a queimar incenso aos ídolos nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Bobinho, né? As mulheres já haviam confessado de hoje, né, que isso que eles faziam não era em segredo. Então, se Javé fosse de fato onisciente, já deveria saber, certo? Bem como não só elas, como seus reis, seus maridos, sabiam, porque eles faziam isso. E como as mulheres falaram, desde sempre. E que iriam voltar a fazer. E por algum motivo elas pararam de fazer. E diz que quando pararam de fazer, aconteceu um monte de desgraça, como fome, guerra. Por que eles falaram isso? Porque estavam o, estavam prestes para ir do cativeiro, né? Que é as histórias de Jeremias, de Ezequiel, são passagens que envolvem os cativeiros de Babilônia, né? E o cativeiro assírio, certo? Nessa época, né, os hebreus sofreram muito, né? Bom, foi porque ele não podia suportar por mais tempo todas as maldades que vocês faziam, que transformou a vossa terra numa desolação, tá vendo? A ideia, quando vem a desgraça,
E como o povo aqui está passando por dificuldades, né? Aí o escritor aí diz, aí, foi porque ele não podia suportar por mais tempo todas as maldades que vocês faziam, que ele transformou a vossa terra numa desolação. Que, no caso, né, a cidade de Jerusalém é invadida e saqueada pelos babilônios. Aí eles acham que eles, eles atrelam esse fato ao fato de o Deus dele estarem é, enfurecido com algum ato deles. Aí o escritor, que é monoteísta, que quer implantar o monoteísmo em seus enredos, aí diz que o motivo da cidade de Jerusalém estar em estado de desolação é porque seu povo estava fazendo essas coisas, né? As mulheres, os reis e os príncipes, eles estavam adorando a deusa dos céus, né? E essa ideia, como eu falei, é ideia dos povos em geral, dos próprios pagãos, de atribuir um fato negativo que aconteça a um povo a, ao desagrado de alguma divindade do seu povo. Esses escritores, como falou, eles não dizem nada, nenhuma novidade, né? Pelo menos para quem conhece a Bíblia, quem entende de história, né? O ignorante vai achar isso como novidade, mas isso não é novidade nenhuma. Numas ruínas, veja, numas ruínas incríveis, amaldiçoada, sem habitantes, como é o que hoje se vê. Ou seja, ele está falando que é a cidade lá de Jerusalém. Então, o que quer que você subtrai dessa passagem? O Jeremias está falando para a população desolada de Jerusalém, que foi conquistada pelos babilônios. Entenderam? Daí, essas mulheres falarem que, depois que deixaram de oferecer sacrifícios e coisas do tipo, passaram por situações difíceis. A verdadeira causa de todas essas coisas que vos aconteceram, isso o suposto escritor de Jeremias, dizendo, as razões dessa desgraça toda, desolação da terra tal, filhos sendo levados cativos para a Babilônia, outros sendo mortos mortos e assassinados, mulheres sendo estupradas pelos babilônios. Aí ele diz qual é a razão. A verdadeira causa de todas essas coisas que vos aconteceram é que queimaram incenso e pecaram contra o Senhor, recusando obedecer-lhe. E as mulheres disseram que não foi nada disso, né? As mulheres disseram não. E isso aconteceu com a gente foi porque a gente parou foi de dar, de fazer, queimar incenso para a deusa, de oferecer bolos, né? E libações à nossa deusa. Foi isso que fez, tá entendendo? Então as mulheres atribuem essa causa de sofrimento a a não oferecimento delas, não estarem fazendo o que deveriam fazer para com a deusa mãe, a deusa Ashera. Já o escritor monoteísta, Jeremias, vai atrelar esse sofrimento das mulheres, no caso da população de Jerusalém, porque estão adorando essa deusa e não o Deus Javé. Ou seja, a ideia é a mesma. Está desagradando deuses. Aí os deuses vêm e lhe aplicam castigo. Tá entendendo, pessoal? E aqui vemos o escritor reafirmar o que as mulheres e o povo já haviam dito em versos anteriores. Eu já disse também. Eles sempre adoraram esses deuses. Vale aqui a pena recordarmos que há pouco tempo os hebreus estavam adorando uma serpente no templo de Jerusalém, ou no templo de Salomão. Ou seja, nesse templo se adorava a serpente, a deusa árvore, os bezerros, que representavam Baal, Ashera, que é a deusa árvore, né, no caso, né, a Astaroth, né, ou Anat também, Iavé, que depois eles elevam à condição de Deus Supremo, né, El e tantos outros deuses. Recordemos também dos dois bezerros erguidos na época de Jeroboão. E os especialistas também dão uma interpretação, né, para essa questão de Jeroboão, certo? Até já falei já em outro vídeo a interpretação que os especialistas falam dessa questão dos bezerros de Jeroboão. Mas de toda sorte, eles também apontam que isso aí é resquícios
e provas de que os hebreus eram um povo politeísta, desde quando surgem. Recordemos também dos dois bezerros erguidos na época de Jeroboão, que foram imediatamente aceitos como os deuses de todos que ficaram do lado de Jeroboão. 1 Reis capítulo 12, né? Eu fiz também um vídeo que fala dessa questão e fica muito claro, pessoal. Porque o escritor vai tentar uma hora dizer que a cidade de Judá era uma cidade que adorava Javé, né? E por outro lado, atrela Roboão, que é o rei de Judá, quando seu pai morre, no caso o Salomão, até diz que ele começa a fazer coisas que é do agrado de Javé, começa a adorar outros deuses, certo? E por outro lado, quando o tal do Jeroboão diz que assume importância em Israel e atrai para si 10 das 12 tribos, aí o Javé diz que o Jeroboão estava fazendo a vontade dele. Mentira, pessoal. Certo? Mentira. Isso aí é conversa do escritor. Sim, então aí esse Jeroboão atrai para si e controla as 12 tribos. Aí diz o texto que Jeroboão, vendo que o povo ia continuar indo para Jerusalém prestar o culto a seus deuses, né? Lá fala que o povo ia ter, estava com medo do povo ir votar a prestar serviço ao Senhor, lá no templo de Jerusalém. Só que isso é uma manobra do escritor, porque em Jerusalém não só prestar o serviço ou adoração ao Senhor, que eles tentam entender que é Javé. Não. O povo iria para Jerusalém prestar serviços ou adorações, ou serviço sagrado, coisa do tipo, aos deuses que estavam lá no templo de Salomão. E quais eram os deuses que estavam lá, pessoal? A serpente, a deusa árvore, a Áxera, o deus El, o deus Baal e tantos outros deuses. Aí o que é que o Jeroboão faz? Diz que pega dois bezerros, coloca cada um num ponto extremo do seu reino. E diz a passagem: eis aí o seu Deus, ó Israel. A mesma expressão que é usada lá no escritor do Êxodo. Ou seja, aí diz que o povo, normal, parou de ir lá para. Pelo menos o texto dá a entender, né? Que o povo deixou de ir lá para Jerusalém e prestar culto lá. Por quê, pessoal? Aí no outro vídeo, eu até questiono: por que eles fizeram isso? Porque aqueles deuses que eles estavam indo e adorar lá eram os mesmos que eles agora estavam prestando a adoração que Jeroboão colocou em cada uma das cidades extremas do seu governo, de sua dominação, do seu domínio, do seu reino. Então, para que eu ir lá para Jerusalém adorar um Deus bezerro, se aqui em meu território eu tenho mais próximo? Entenderam? Os deuses os dois bezerros que Jeroboão ergue e que diz que o povo desviou e fez o que era mal, tal, e que aí começa a meter o pau nesse Jeroboão, é mentira, pessoal. Porque o povo começou a adorar esses bezerros? Porque esses bezerros eram os mesmos deuses que estavam lá no templo de Salomão. Então eu não vou para lá não, se aqui tem o mesmo Deus, vou perder, fazer uma viagem dessa, sair do norte para o sul, só para ir adorar um mesmo Deus que eu tenho aqui. Entenderam? Por isso que o Jeroboão fez essa sacada. Não, vou botar dois deuses aqui que lá tem. Então, pô, não vai precisar adorar esses deuses que já estão aqui. Pronto, acabou o problema. E ele resolveu, eliminou o problema de o povo, no momento em que estivesse lá adorando aqueles deuses lá do templo de Salomão, é, fosse e voltasse a dar atenção aos clamores de Roboão, né? Já que Roboão era rei de Judá, né? Com certeza, quando visse o povo lá reunido lá no templo, ia fazer todo o jogo político, né? Que todo rei fazia. Tá entendendo, pessoal? Então é conversa furada. Quando diz que Jeroboão fez o que era mal aos olhos de Javé. Não, fez mal aos olhos de Javé porque é o escritor que está dizendo. Porque ele está querendo implantar o monoteísmo nesses contos. Tá entendendo? Então ele tem de criar esse clima, vamos dizer, antagônico, né? Essa dicotomia entre Javé
E o Deus que de fato o Jeroboão adorava. Jeroboão era pagão, adorava vários deuses. Por isso que ele fez esses deuses bezerros. E o povo foi e adorou rapidamente, porque o povo era pagão, era adorador. E o texto diz que lá em Jerusalém, o povo era pagão, porque lá fala que Absalão, que Roboão seguiu os passos de Salomão. E Salomão, qual era os passos que Salomão fez? Adorar outros deuses, certo? Bom, conjugando-se o que é dito por Jeremias com aquilo que encontramos no relato dos bezerros de Jeroboão, fica muito claro que em Judá, o reino do sul, e em Samaria, o reino do norte, havia uma adoração a vários deuses. Toda a nação de Israel era politeísta. A do norte, a do sul, era tudo politeísta. A oposição à adoração a esses deuses é meramente feita nos escritos, que tem a pretensão de passar a falsa impressão de que os israelitas surgem como um povo monoteísta. Da mesma forma, em toda parte, entre os filhos de Israel, eram encontradas figurinhas nuas de Astarteia. Veja, da mesma forma, em toda parte, isso aqui é uma fonte que eu estou trazendo. Da mesma forma, em toda parte, entre os filhos de Israel, eram encontradas figurinhas nuas de Astarteia. E ainda a sombra do templo de Salomão, veja, e ainda a sombra do templo de Salomão em Jerusalém, a arqueóloga britânica Kathleen M. Kinney é, 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 desenterrou um recinto caracterizado como de culto pagão pelos pilares lá encontrados. Ou seja, essa arqueóloga encontrou vestígios de adoração pagã. Não, no templo de Jerusalém. Aí era, não, isso aí foi os hebreus que se desviaram. Mentira, sempre eles adoraram esses deuses. Por isso que estava lá no templo de Jerusalém, isso. Você não está entendendo? O templo de Jerusalém era um templo de adoração pagã. E não era uma exceção, não, porque quando eles desviaram, não, eles sempre adoraram esses deuses. O monoteísmo, repito, é uma ideia tardia em que o escritor vai tentar passar para o seu leitor que esse monoteísmo era algo antigo, mas não era. É mentira, o monoteísmo, na verdade, ele é recente, é um fenômeno recente na cultura dos hebreus, certo? De culto pagão, os pilares lá encontrados. De fato, na realidade, a religião popular efetivamente praticada pelos filhos de Israel era bem diversa daquela que a Bíblia nos mostra e faz crer que tivesse sido praticada. O escritor, né, e a Bíblia tinha razão, ele mostra, ele segue ele fala, deixa claro, né, que os hebreus eram politeístas, e tem hora que ele vai tentar negar, certo? Parece que ele tem um conflito de ideias, o escritor e a Bíblia tinha razão. Então, mas nesse trecho aqui está dizendo o que nós falamos, que os escritores, eles criam uma aparente ambientação, né, que o leitor inexperiente vai pensar que os hebreus eram monoteístas e que o politeísmo era uma coisa esporádica, assim, que acontecia, mas não, certo? Isso não é essa a verdade, porque há passagem que desmente toda essa ideia que, ora, o escritor tenta passar. Lembre-se também de que os reis adoravam os deuses que eram adorados pelo seu povo, como eu já falei, né? Faz sentido um rei ser monoteísta e seu povo ser politeísta, ou o rei ser politeísta e o povo ser monoteísta, não faz sentido. Só um doidinho, né? Sem noção que acredita nesses contos da Bíblia, essas pegadinhas, né? Que a Bíblia aponta. Não faz o menor sentido de um rei impor a seu povo um deus estrangeiro e desconhecido deles e de seus antepassados. O rei adorava os deuses de seus pais, pessoal. O povo adorava os deuses de seus pais, que por sinal eram os deuses do seu povo e que o povo era representado pelo rei. Então o rei não podia estar adorando outro deus. Quem está adorando o deus do seu povo. É maluco, é? Você já viu? O jogador do Flamengo está jogando em favor do time contrário, em vez de fazer o gol
no time adversário ele vai fazer gol contra, todas as vezes que pega a bola ele vai correr lá pro campo contrário. Aliás, vou correr pro campo do lado do gol do, do seu time, em vez de ir pro campo contrário. Faz sentido, né? Os reis de Israel e de Judá adoravam esses deuses porque seu povo também os adorava. Essa ficção criada pelos escritores na tentativa de simular o monoteísmo em época anterior é facilmente percebida quando analisamos as passagens com seriedade e não com paixões sem sentido por um livro que expressa meramente ideias primitivas de um povo passado, de um povo, as ideias primitivas de um tempo passado. Portanto, acabamos de provar novamente que o povo israelita e seus ancestrais sempre foram politeístas. Lembre-se, Abraão, que é tido como ancestral de todo esse povo, ele, quando nós analisamos, como nós fizemos no primeiro vídeo, vimos que Abraão praticava uma adoração politeísta, uma adoração igualzinha ao que os pagãos faziam, mas que o escritor tenta atrelar essa adoração de Abraão à adoração de Yahvé, uma falácia. Abraão, como nós vimos, adorava árvores também. Nunca houve em tempos passados povo monoteísta. Os hebreus surgem como um povo politeísta, assim como seus vizinhos e seus parentes grupais, reunidos em clãs. Cada tribo israelita ou clã adorava um deus El. Cada clã era controlado por um chefe tribal. Ignorar essas provas bíblicas é fechar os olhos aos fatos evidenciados da mesma forma que a arqueologia e a história o fazem. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, deixe seus comentários e até a próxima.